Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando hoje, no dia 13 de setembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico, hoje dia 7 do mês de Tishrei, do ano 5782. Estamos a uma semana do novo ano e estamos aí entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ao pôr do sol de amanhã, nós entramos na véspera de Yom Kippur. E amanhã nós estaremos falando sobre a véspera de Yom Kippur e também trazendo o nosso calendário das nossas lives para que juntos possamos aí estarmos, mesmo que virtualmente, possamos estar aí trazendo a vivência, né, do dia de Yom Kippur, né? Então, tudo que vai acontecer até o encerramento de Yom Kippur, desde a sua véspera, nós estaremos aqui compartilhando com os amados, bem como também estaremos aí compartilhando o calendário e os horários, né, das nossas lives à tarde com a Torá, para trazer aqui, né, pelo menos juntos estarmos, mesmo que virtualmente falando, possamos estar aí participando, né, da véspera de Yom Kippur, bem como o dia de Yom Kippur, o princípio, à noite, durante o dia, na parte da manhã, à tarde, e o encerramento de Yom Kippur, ok? Então, hoje à tarde ou amanhã, nós estaremos aí compartilhando o convite, né, falando dos horários direitinho das nossas lives aí, desde a véspera de Yom Kippur até o encerramento de Yom Kippur, ok? Hoje nós estamos no dia 7, né, do mês de Tishrei, dos anos 5782, e a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel Tzadik da nossa geração, nesse sétimo dia, ele diz assim: há pessoas que praticam o bem, mas com pessimismo, porque para elas o mundo é um lugar inerentemente mau. Fazem coisas boas, mas sem luz e vitalidade. Quem sabe quanto tempo isso pode durar? Devemos saber que este mundo não é uma selva escura e sinistra, mas sim um jardim. E não um jardim qualquer, mas o próprio jardim de delícias de Deus, cheio de beleza, frutos e fragrâncias maravilhosas, um lugar onde Deus deseja estar com toda a sua essência. Devemos apenas romper as conchas, os invólucros e as cascas espinhosas para descobrir o fruto que há dentro deles. Nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe, ele nos fala então a respeito sobre como praticar o bem de forma que haja luz e vitalidade. Toda pessoa que pratica o bem, mas com pessimismo, pensamentos negativos, palavras negativas, mesmo que estejam fazendo algo bom, porém, na realidade, está sem luz e sem vitalidade. Então, quando uma pessoa faz o bem sem luz e vitalidade, ou seja, conexão com Deus, conexão com a Torá, conexão com as mitzvot de Hashem, as 7 leis universais, né? À medida que faz o bem nesse sentido, então a pessoa que faz, ela tem muitos méritos, e Deus leva em conta isso para retornar às pessoas que assim o fazem com bênçãos sobre bênçãos. Porém, aquele que pratica o bem, mas com pessimismo, de forma negativa, palavras realmente destrutivas, né? Faz por fazer, e nesse sentido não tem luz nem vitalidade, né? Então é medida por medida, né? Então, se ele faz um bem elevado à categoria 1, ele vai ter uma recompensa de categoria 1.
mas ele vai perder o grande privilégio que é o quê? A comunhão com Deus. Sentir o shalom de Deus. Sentir a alegria de Deus. Certo? Então essa é um dos grandes diferenciais no sentido de praticar o bem, né, com luz e vitalidade. Enquanto que aqueles que praticam o bem de forma pessimista, né, olhando para o mundo e dizendo apenas, bom, esse mundo inerentemente é um mundo mau, é ruim, todo mundo é ruim e por aí afora vai, né? Então, dentro desse aspecto aí, as pessoas que fazem isso com pessimismo acabam realmente perdendo a oportunidade de ter grandes privilégios, grandes méritos diante de Deus, e nesse sentido aí perde realmente as grandes recompensas da parte de Hashem. Mas aqui o Rebbe nos chama a atenção dizendo o seguinte, ó, olhe bem, este mundo não é uma selva escura e sinistra, esse mundo é um jardim. Aqui o Rebbe, Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, ele chama-nos a atenção para que nós olhemos para o mundo de forma que nós possamos contemplar o jardim de Deus. Quando Deus criou o universo e criou entre os planetas, criou este planeta chamado mundo de Asiá, o mais baixo dos mundos, e aqui ele criou o seu Gan Eden, o jardim do paraíso, o jardim do Éden. Então foi aqui neste mundo, foi aqui neste planeta, que no princípio da criação, Deus formou o jardim do Éden, também conhecido como jardim do paraíso. Mas foi aqui, neste mundo. Mas, com a desobediência do homem e na sequência as rebeldias que foram mostrando, né, geração por geração, fez com que esse jardim se tornasse oculto aos olhos. O jardim de Deus está oculto aos nossos olhos, mas Deus não o removeu deste mundo. Ele será completamente revelado e restaurado quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar para a redenção final. Então acontecerá realmente que começaremos a desfrutar do Gan Eden aqui. E quando no fim da redenção o mundo plenamente restaurado para ser a moradia de Deus, então o mundo visivelmente estará à luz dos olhos, de forma clara, estará realmente presente o jardim de Deus. Então, por isso, não vamos olhar para este mundo como uma selva escura e sinistra, mas vamos desde já olharmos realmente para este mundo como o Gan Eden, o jardim do Éden, o jardim de Deus, o jardim conhecido de forma popular, o jardim do paraíso. Então vamos procurar olhar dessa forma. Então, o próprio jardim de delícias de Deus, cheio de beleza, frutos e fragrâncias maravilhosas, um lugar onde Deus deseja estar com toda a sua essência. Por isso, desde o momento em que o pecado veio e o Gan Eden foi ocultado às vistas dos seres humanos, Deus continua através de cada geração realmente levantando os seus instrumentos para sempre lembrar a cada geração que nós precisamos transformar este mundo para ser a moradia de Deus, para que o Gan Eden, o jardim de delícias de Deus, possa se revelar aos olhos vistos. Então, por isso, né, o que nós devemos fazer para que isso aconteça? Então, o nosso Rebbe, ele nos dá o conselho aqui, dizendo, devemos apenas romper as conchas, os invólucros e as cascas espinhosas para descobrir o fruto que há dentro deles. Ou seja, os 4 reinos, eles estão revestidos de kelipot.
kelipot. O que são kelipot? São exatamente isso, conchas, invólucros, as cascas espinhosas. Então, o que nós devemos fazer? O Rebbe nos traz a resposta. Nós devemos apenas romper as kelipot, as cascas, as conchas, os invólucros, para revelar de fato o que há dentro de cada coisa. Por isso, né, desde o princípio do ano 5782, as gotas de sabedoria do nosso Rebbe estão trazendo para nós essa questão dos 4 reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, o reino do ser humano, né? No sentido de que em cada reino há realmente a presença da centelha divina, a presença da centelha do Criador. Ele colocou essa centelha, a sua presença, de forma diminuta, minúscula, em cada coisa. Por isso, quando se diz Deus é tudo, tudo é Deus, é exatamente também nesse sentido, de que Deus está presente em qualquer coisa, em qualquer lugar. Não há não há absolutamente um único lugar onde ele não está presente. Esse é o nosso Deus, o grande Deus, o Rei dos Reis dos Reis. O único Deus, o único Salvador, o único Criador, o único Todo-Poderoso. Como nos fala através do profeta, porventura não sou eu que encho todo o céu e toda a terra, diz o Eterno. Então Deus é tudo. Ele está em tudo e Ele está em todas as partes, sem exceção. Então, Deus é tudo? Tudo é Deus? É dentro disso daqui que o Rebbe também está nos chamando a atenção. Então, o que nós devemos fazer para que esse jardim de delícias de Deus seja revelado? Nós devemos romper as kelipot, rompermos as cascas espinhosas para que se revele a essência do nosso eu, que está em conexão com a centelha divina que está em cada um de nós e em cada coisa. Dessa forma, ao violar, romper realmente as kelipot, as cascas, nós estaremos revelando a essência do nosso eu. A essência do nosso eu, ela está conectada com a centelha divina. Isso é Teshuvá, retorno a Deus, para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, amados, como que nós vamos colaborar para que o jardim de delícias de Deus se revele? Fazendo a nossa parte, rompendo, a começar de cada um de nós mesmos, né? Rompendo as nossas cascas grossas, né? Tem até aquela expressão, né? Ô casca grossa, né? Quando a pessoa ela é bruta, sem educação, né? Tem aquela resposta pronta na ponta da língua, né? Você nem termina de falar alguma coisa, ela já te solta, né? A resposta pronta, né? Ô casca grossa, né? Então é isso daí, precisa romper essas cascas, tardios para falar, sempre prontos a pensar o pensamento de Deus, ouvir a voz de Deus, olhar para o jardim de delícias de Deus, romper a nossa casca grossa, né? E revelar a essência do nosso eu que está em conexão com Deus, né? Ou seja, é revelar a luz divina que está em nós e que ela se revele através de nós para que o mundo seja melhor e que nós possamos assim colaborar ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, o povo israelita, realmente a revelar o jardim de delícias de Deus. Ok? Baruch Hashem. Vamos então em frente. Louvamos e bendizemos a Hashem por estarmos aqui em à tarde com a Torá, né?
E mandando um shalom aí para o Rafael Vale, o Adriano Silva, lá de Japeri, Rio de Janeiro, a Jacilene Salles, lá de São Paulo, Grande São Paulo, o Pedro, de Belém do Pará, o Euler Pirapora, Minas, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, Thalia Esther, de Teresina, Piauí, o Joel Silva, de Canoas, Rio Grande do Sul, a Alessandra e o Ângelo, o Bruno Passos, a Elvia Nuvens e Zember, o Claudemir Jesus da Silva e esposa lá em Bauru, a Edina Silva, né, de Bauru, que está aí conectada também, a Simone Cremonese de Ferreira, né, de Ribeirão Preto, São Paulo, a Solange da Silva, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Cida Lopes, o Henrique Costa, o Jaime Rafael, né, Baruch Hashem, a Lídice Okamoto, lá de Manaus, e Maria Isabel Gouveia, Shalom, Shalom, né, para a Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, a... quem mais que está aí conosco? A Malu, lá de Rio Grande, aliás, lá do Distrito Federal, Brasília, né? Quem mais está aí? A Lucimara Rodrigues, lá de Marília, Baruch Hashem, né? À medida que vão falando aí um shalom, nós vamos colocando aí, ok? Então, Baruch Hashem, por estas vidas que estão aí em conexão. Nós estamos no dia 7 do mês de Tishrei, do ano 5782. Nós temos diante de nós, né, o mês de Tishrei, ele é o primeiro do mês a partir de Rosh Hashanah, e ele é o sétimo a contar do mês de Nissan, o mês de Pesach, né, que nós temos. Então, o mês de Tishrei, ele começa com um período chamado período de Tekufá, né, que é o período de outono, onde temos os 3 meses, o Tishrei, o Reshivan e Kislev, né, são os 3 meses, o famoso período de outono e inverno, né, que vão se somando, né. Então, esse período dentro do campo judaico aí, né, esse período de Tekufá, que é o período de outono e inverno, são 6 meses literalmente falando, né. Os 3 primeiros meses são Tishrei, Reshivan e Kislev, e estão conectados diretamente com as tribos de Efraim, Menashe e Beniamim, né? Que eles estavam situados do lado oeste do acampamento. O mês de Tishrei é chamado também de Ierar Haetanim, que significa o mês dos fortes, ou o mês dos antigos, né? O mês dos fortes, o mês dos antigos, né? Por isso que normalmente uma pessoa com uma boa idade avançada, né? Na nossa linguagem aqui popular brasileira diz, né? Eis aí um aroeira, né? O tempo passa e ele está ali, ó, com a sua idade avançada, mas está firme, né? Então é o mês dos fortes, o mês dos antigos, né? Baruch Hashem por isso daí, né? Então é Tishrei, o mês dos fortes, o mês dos antigos, né? E também no que diz respeito ao cálculo dos anos, Tishrei é o primeiro mês do ano de Rosh Hashanah, né? Antes da outorga da Torá, e é o 7º a partir de Nissan, que é o mês onde nós temos o Pesach. Então, Tishrei, permutando, né, com as suas letras, temos Reishit, né, que significa princípio, né? Reishit, princípio, Bereshit, no princípio. Como está escrito, né, sobre a divina providência, sobre a terra de Israel e o mundo inteiro. Sempre estão os olhos de Havaiá, ter Deus ali, do princípio até o fim do ano. Então, em Tishrei, nós temos aí o olho de Deus, Deus presente, desde o princípio
até o fim do ano. Então, como o 7º mês a partir de Nissan é o mês da redenção e independência judaicas, né? Tishrei é o mais querido dos meses. Como está escrito, todos os 7 são queridos, né? Tudo que tem 7 é querido por Deus, né? Então a palavra 7 é cognata de saciado. E assim é o mês de Tishrei, referido como o mais saciado dos meses, pois é o mês que nós temos aí, está repleto de mitzvot, mandamentos, e também dias festivos. É um mês cheio de mandamentos e dias festivos. Então o Tishrei começa com 6 meses de inverno, que corresponde aos 6 níveis de luz refletida no serviço divino, despertar vindo de baixo. Então esse mês de Tishrei, que é o princípio dos 6 meses de outono e inverno, e está ligado diretamente aos 6 níveis de luz refletida, que é o despertar vindo de baixo. Isso significa o ser humano buscando a partir daqui de baixo o nosso mundo inferior, buscando as alturas a sabedoria devida, né? O conhecimento de Deus. Então, partindo de cada ser humano, a busca do divino. Então, isso é sugerido pelo nome de Tishrei, que começa com as 3 letras, né? Tishrei é escrito com as letras Tav, Shin e Resh, ou Reish, né? Então, Tav é a última letra do alfabeto hebraico, e Shin vem antes, né? De trás para frente, antes de Reish. Então é de trás para frente, do final para o começo. Por isso que o mês de Tishrei é o despertar vindo de baixo, ou seja, é o ser humano buscando a partir do mundo mais inferior, às alturas, né, a presença divina e a sua sabedoria. E dentro dessa linguagem, né, do alfabeto hebraico, então na sequência lógica, né, a partir de Aleph até Tav, Aleph primeira letra, Tav a última letra do alfabeto hebraico. Na sequência, a partir de Aleph, então nós temos, Reish, Shin e Tav. E Tishrei é escrito exatamente de trás para frente com as letras do alfabeto hebraico. Primeiro Tav, depois Shin e depois Reish. Então isso significa despertar vindo de baixo. É o ser humano buscando nas alturas, né, a presença divina, o conhecimento e a sabedoria. Então por isso fala uma ordem refletida a partir do Aleph Beit, né, do alfabeto hebraico, de trás para frente, de baixo para cima, né? E dentro da criação nós temos essa realidade. Por quê? Porque o ser humano, ele foi a última obra da criação. Deus criou tudo e no seu toque final, né, a obra-prima da criação foi exatamente o ser humano, segundo os nossos sábios, pouco antes de entrar o Shabat. Por isso, são os 6 dias da criação e com a última criação de Deus, a obra-prima, o ser humano, foi pouco antes, né, da entrada propriamente dita do Shabat, né? Então, nesse mês de Tishrei, a letra, né, que fala forte neste mês é a letra Lamed. Lamed é a única letra do Aleph Beit cujo formato ascende acima do limite superior das letras, né? Então, as letras elas têm aquele padrão paralelo, né? E o Lamed, ele começa, né, um tipo de exclamação a partir de cima e depois ele forma um L de ponta cabeça, vamos assim dizer, né? Parece um L de ponta cabeça. Então a cabeça de Lamed é exatamente como aparecendo como se fosse um ponto de exclamação, melhor dizendo, né? Então ele está acima
do limite normal. Então entende-se disso como refletindo a grande saudade existencial e a aparição do Lâmede de retornar à sua fonte suprema e absoluta na essência do infinito ser divino. Esta é a experiência da verdadeira Techuvá, o retorno que nós fazemos em Rosh Hashanah a Yom Kippur, né? Os 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur, o verdadeiro Techuvá para a genuína, para fazermos, né, a genuína, a retorno a Deus, para o verdadeiro e genuíno arrependimento, melhor dizendo, ok? Então a infinita luz de Deus desce e se torna manifesta nos 2 lâmedes do Lulav, que nós temos na sequência, após Yom Kippur, né, da festividade de Sukkot, onde teremos aí, então, o Lulav. Então ele é escrito com 2 lamed, né? E o lamed, né, ele é exatamente comparado no sentido como a chama de uma vela, né? A cabeça do lamed, né, que está apontando para as alturas. Então é nesse sentido aí a busca para acima, né? A partir do despertamento de baixo, buscando as alturas, né? A presença divina, o espiritual, o conhecimento, a sabedoria, o temor aos céus, ok? A Nadir Pereira, né? Lá de Belém, do Pará também, a Marli Estael, lá de Vitória, Espírito Santo, Shalom, Shalom. A nossa Paraxá, né, ela está conectada nos finalmente do ciclo dos estudos de Torá, né? Então, a Razino, que está literalmente como escute, ouça, né, nesse sentido, para que nós possamos estar buscando aí, de fato, a presença, a voz de Deus, a fala de Deus, através dos louvores, né? E através da sua palavra manifesta. E no caso específico aqui, Razina é um poema, um cântico, né? E nesse sentido aí, fazendo com que o Eterno seja exaltado em nossas vidas, ok? Dentro dessa questão aqui, os sábios nos chamam a atenção com referência à questão que, quando os sacerdotes eles estavam fazendo sacrifícios diários, né, fazendo as oferendas diárias no templo, à medida que os Kohanim, os sacerdotes, eles faziam isso, os levitas, né, os demais membros da tribo dos levitas, né, que eram separados em Kohanim, sacerdotes, e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Aqueles que não eram separados para o sacerdócio, os demais levitas, eles eram os cantores. Eram eles que tinham responsabilidade de trazer no templo, tanto no tabernáculo no deserto, o Mishkan, como no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Eles tinham a responsabilidade, os demais levitas, né, de realmente cantar salmos ao soberano, ao Todo-Poderoso, ao mesmo tempo em que os Kohanim estavam com a responsabilidade das oferendas diárias. Então, por isso, os levitas, eles cantavam um salmo diferente para cada dia da semana. Por isso que nós temos no nosso Sidur os chamados cânticos diários. Na segunda-feira é um salmo, melhor dizendo, né, no primeiro dia da semana, que é o domingo, é um salmo, no segundo dia é um outro salmo, e assim sucessivamente, né? Porque isso está conectado diretamente ao louvor dos levitas no Mishkan e no Beit HaMikdash, diariamente, enquanto os Kohanim estavam aí na responsabilidade dos sacrifícios diários. Então, no Shabat, enquanto os sacerdotes ofertavam o sacrifício, melhor dizendo, semanal, adicional, conhecido como Musaf, os levitas cantavam um trecho do poema Razino, completando em 6 semanas.
por ser expressamente proibido ficar triste no Shabat, causa perplexidade, para dizer no mínimo, como dizem os nossos sábios, que justamente o poema Haazino, que trata principalmente de ameaças, castigos e penas, tenha sido escolhido para ser recitado durante a execução para o nosso irmão mais velho, o povo israelita, no sacrifício especial de Musaf, no Shabat, que exprime a essência da alegria desse dia, que é a expressão do Musaf no Shabat. É verdade que o começo e o fim do poema são preponderantemente positivos, descrevendo a providência benévola de Deus e sua promessa de um futuro glorioso. Porém, as passagens intermediárias, né? Ou seja, o princípio do poema e o fim do poema são de bênçãos e promessas. Mas no seu meio, né, o chamado período intermediário, nós temos aí de fato então a grande medida negativa, né, nesse período intermediário, onde temos aí as ameaças, os castigos e as penas, porque ali no poema Deus fala que o povo israelita abandonariam realmente os mandamentos, abandonariam o próprio Eterno, se entregariam às perversidades das deidades pagãs dos canaanitas, à idolatria, e que chegariam até o ponto em que eles sacrificariam os seus filhos primogênitos vivos, né, sendo assados vivos, né, a idolatria, né? Então eles chegaram até nesse ponto. E Deus já estava mostrando antecipadamente, né, esta ação perversa, né, que aconteceria. Mas, no princípio e no fim, temos promessas e temos bênçãos. Então, porque eram recitadas sozinhas no Shabat, nos dias que lhes era designado, apartadas do otimismo compensador da abertura e do fecho do poema, parece que o objetivo de estender a leitura do poema por um período de 6 semanas, dividindo-o assim em 6 sessões, é precisamente enfatizar esta ideia. Até o conteúdo punitivo do poema deve ser compreendido como parte do todo, um hino de louvor a Deus. Portanto, a finalidade, segundo os nossos sábios, do poema não é apenas recapitular os termos contratuais da aliança com Deus, mas, como Moshe disse, né, logo depois de proferi-lo, prestai muita atenção a todas as palavras com que eu vos advirto hoje. É-nos ordenado que consideremos todas essas coisas, que as levemos muito a sério e tiremos as conclusões certas. Esse poema e sua mensagem, como dizem os nossos sábios, em que Deus dá grande importância a nosso compromisso com Ele e que nosso comportamento pode determinar o rumo da história. Tem o propósito de infundir entusiasmo, foco e, sim, alegria também em nossas vidas e em nosso relacionamento com Deus. Então, esse poema, ele traz para nós que nós precisamos refletir com seriedade e que nós precisamos ter conclusão realmente de forma concreta, real, certa. Então, tem que ser analisado de forma realmente focado as mensagens que Deus tem através do poema Haazino. Então isso fica ainda mais claro quando notamos que o poema termina com a promessa de Deus da redenção messiânica. Nessa perspectiva, toda a nossa história turbulenta pode ser vista como uma caminhada em direção a nosso destino último, radiante, feliz, com esse tom final positivo e esperançoso, após a recapitulação das falhas do passado
e admoestação profética para o futuro, o poema inteiro deixa de ser um canto fúnebre, transformando-se em um hino exultante e jubiloso. Então, amados, realmente o foco que nós temos que manter, né? A princípio não resta dúvida 100% para o povo israelita, o povo judeu. E para nós, Benei Noa, nós temos que ver as mensagens, entender a história passada, a história presente e a história futura para o povo israelita e para os que estiverem somando com eles no monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica, né? Então é nesse sentido que nós podemos e poderemos desfrutar das bênçãos se nós permanecermos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, e assim fazermos a nossa jornada com foco, com seriedade, com compromisso, ok? Então, por isso, né, nós temos essa graça bendita em que os salmos são cantados durante esse período todo aí. Então, por isso, durante a semana, nós temos aí, né, a partir do primeiro dia da semana, nós temos aí os cânticos diários, que normalmente é feito logo após o Shema. Então, toda vez que nós terminamos o Shema, né, hoje, por exemplo, é o segundo dia da semana, o segundo dia do Shabat. Então, hoje, segunda-feira, como é conhecido o dia de forma comum, então hoje, no segundo dia, depois que lemos o Shema, depois da sua recitação, então foi lido o Salmo 48, que é o Salmo do segundo dia do Shabat. Então, no primeiro dia da semana, conhecido como domingo, nós temos o Salmo 24, que é a canção do dia, é o cântico diário, é o Salmo do dia. Você pode falar como o cântico do dia, ou você pode dizer o Salmo do dia. Então, vamos usar a expressão Salmo do dia. Então, no domingo, o primeiro dia da semana, o Salmo do dia é o Salmo 24. No segundo dia, o Salmo do dia é o Salmo 48. No terceiro dia, o Salmo 82 é o Salmo do dia. No quarto dia, é o Salmo 94, o Salmo, o Cântico do dia. Quinta-feira, o quinto dia da semana, o Salmo 81, que é o Cântico do dia. O sexto dia é o Salmo 93, né? Que é o Salmo do dia, o Cântico do dia. E no Shabat, nós temos aí, então, o Salmo 92, que é um salmo, um cântico especial para o dia do Shabat, né? Então, esta é realmente a nossa canção diária dentro desse aspecto aqui dos Salmos. Mas é interessante que os nossos sábios trazem para nós que isso tem uma conexão direta com o Razino. O poema, o cântico que Moshe entoou no seu último dia de vida e ensinou o povo israelita. Então, no primeiro dia da semana, o Salmo 24, nós temos aí que o tema do Salmo se refere ao quê? A criação pertence a Deus. Esse é o tema do Salmo 24. O segmento do poema em Razino é exatamente o cântico Razino, está no capítulo 32 de Devarim, Deuteronômio. Então, esse primeiro dia da semana tem conexão com Razino no capítulo 32, dos versos 1 a 6. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, a mensagem central desses versos, né? Então, o tema do segmento do poema é: o povo judeu pertence a Deus, ponto. Não tem nem mais, nem porém, nem contudo. O povo judeu pertence a Deus. O segundo dia, o Salmo 48, o seu tema é: Deus dividiu e governou a criação. A sua conexão com o Razino está no capítulo 32 de Devarim,
versos 7 a 12. Ele estabeleceu firmemente as fronteiras dos povos. A porção de Deus é seu povo, o povo israelita. E o tema central dessa parte do Haazinu é exatamente: Deus dividiu as nações e governou o povo judeu. Certo? Então, enquanto Deus dividiu as nações, o povo judeu foi governado especialmente por ele. O terceiro dia é o Salmo 82. O tema do Salmo é: Deus revelou a terra seca e ocultou-se na criação, dando origem à autoconsciência e à possibilidade do pecado. E a ligação com Haazinu está no capítulo 32 de Devarim, versos 13 a 18. Engordou e chutou, o povo abandonou Deus que o fez. E o tema central nessa porção de Haazinu é: o povo judeu pecou fazendo Deus ocultar-se. Por isso Deus disse: ocultarei a minha face deles. O quarto dia é o Salmo 90 e 94. O tema dele é: Deus criou os corpos celestes, objetos potenciais de idolatria, e pune os idólatras. Está conectado com Haazinu, capítulo 32, versos 19 a 28. Quando Deus viu isso, desgostou-se. Ele disse: esconderei deles a minha face, por causa da idolatria. E o tema deste segmento de Haazinu é: Deus castigou o povo judeu por seus pecados. Né? O quinto dia é o Salmo 81. O seu tema central é Deus é louvado por sua criação, com a criação dos peixes e das aves que cantam a ele. E está conectado com Haazinu, capítulo 32, versos 29 a 39. Ele mudará de ideia e aplacará sua ira para com os seus servos. O tema nessa porção aqui de Haazinu é: Deus reconforta seu povo, que então o louva. E o sexto dia da semana é o Salmo 93. O seu tema é: Deus concluiu sua obra e foi proclamado rei da criação por Adão. Assim que Deus criou Adão, imediatamente Adão, ele coroou Deus como rei. Né? Então, por isso, ele é o rei dos reis. Está conectado com Haazinu, capítulo 32, versos 40 a 43. Ele infligirá vingança a seus adversários e apaziguará sua terra, seu povo. O tema deste segmento é: Deus levará a humanidade à era messiânica, ou seja, os dias de Mashiach, manifestando seu domínio sobre toda a criação. Por isso, no sexto dia, no final do sexto dia, Deus criou o ser humano e Adão, ele reconheceu que toda a criação foi feita pelo único Deus, e ele coroou Deus como rei absoluto sobre tudo e sobre todos. Por isso ele é o rei dos reis. E nessa conexão com Haazinu, nós temos a história da humanidade. Não somente a história do povo judeu, mas a história de toda a humanidade. Por isso, o povo israelita é, nesse sentido aqui, um reflexo para as nações. Então, o princípio do cântico é o princípio da criação. O final do cântico é exatamente o final da criação, em que o homem reconhece, no caso Adão ali, reconheceu plenamente que só Deus é rei absoluto. E no final do sexto milênio, novamente, né, entraremos então no sétimo milênio, que corresponde ao sétimo dia da semana, e então o ser humano reconhecerá plenamente que há um só Deus e um só rei sobre toda a criação. Por isso nós temos o período intermediário, né? O princípio e o fim do poema é de louvor, agradecimento, exaltação a Deus.
E no período intermediário, nós temos aí exatamente por causa do pecado, da idolatria, temos aí aquilo que nós chamamos na nossa linguagem de ameaças, né? Como diz aqui, castigos e penas. Por causa do quê? Por causa da idolatria. Porque se desviaram realmente do único Deus, e a humanidade veio então, realmente nesse período intermediário, veio realmente afastar-se do único Deus e entregaram-se às deidades, à idolatria. Assim como aconteceu com o povo israelita, aconteceu com a humanidade. Por isso, Razino é um cântico profético para o passado, para o presente e para o futuro. Por isso, Razino, ele é um eterno passado num futuro presente. E isso não pode ser desconectado de nós. Então, dessa forma aqui, nós temos o quê? A história da humanidade. As ciências por aí afora podem dizer que o mundo tem milhões, bilhões de anos. Tudo bem. Deixa as ciências com eles, nesse sentido aí, ok? Mas, biblicamente, a história da humanidade, ela é de 6 milênios para poder entrar nos dias de Mashiach no 7º milênio. Então, até aqui, a história da humanidade, ela está em 6.000 anos. Por isso que nós entramos no ano 5.782. Então, Razino, ouça, escute, ok? Vamos para a nossa leitura diária, que essa introdução de hoje, né, possa aí falar profundamente em cada coração, e as dúvidas, né, podem lançar aí posteriormente nas nossas páginas aí, e na medida do possível vamos respondendo aí aquilo que não sabemos, nós vamos perguntando ao Rabino, Yaakov Geranstadet, e aí nós trazemos as respostas para os amados também, ok? Adriana Campos Carvalho, shalom, shalom, Adriana, Baruch Hashem. Adriana, se não me engano, acho que é de Pará, né? Pará, Belém, se não me engano. Ok, confirma aí, tá bom, Adriana? Shalom, shalom. A nossa segunda leitura está no capítulo 32 do livro Devarim, né? E no capítulo 32, a leitura de hoje está no versículo 7 até o versículo 12, que é exatamente com os comentários de Irash, que nós vamos aqui fazer a nossa segunda leitura no dia de hoje, ok? Então vamos lá para a nossa segunda leitura. Deuteronômio, capítulo 32, e nós vamos fazer do verso 7 até o verso 12, ok? Com os comentários de Irash, então diz assim, na continuidade do cântico Razino, ok? Lembra-te do que aconteceu nos dias antigos, quando o povo provocou a ira do Eterno. Considerai como Deus lidou com a perversão nos anos da geração de Enosh e geração de Noach, né? Que é as gerações do dilúvio, ok? E se vos recusardes a lembrar os castigos de Deus nos dias antigos, então pelo menos considerai suas promessas e recompensas nos anos futuros, na geração do Mashiach e na geração da ressurreição que está por vir. Pergunta a teu pai, isto é, a um profeta, e ele te dirá das promessas de Deus para o futuro. Indaga a teus anciãos, isto é, aos sábios, e eles te contarão os eventos do passado. Reflete sobre o amor de Deus a seu povo escolhido, quando ele, o Ser Supremo, deu às nações suas heranças após o dilúvio, e quando ele separou, após a Torre de Babel, os descendentes de Adão em diferentes nações. Não os destruiu por causa de suas más ações, mas estabeleceu firmemente as fronteiras dos povos, segundo o número dos descendentes de Israel que desceram ao Egito, isto é, os 70. Assim fez porque a porção de Deus, isto é, seu povo,
os israelitas, estavam latentes nessas nações. Continuando, capítulo 32, verso 9. Assim fez porque a porção de Deus, isto é, seu povo, os israelitas, estavam latentes nessas nações. Os israelitas são seu povo escolhido por descenderem de Iacove, que é a corda de sua herança. Assim como a corda é formada por 3 fios entrelaçados, Iacove incorporou mérito triplo, o de seu avô Avraham e de seu pai Isaac e dele mesmo. Ismael e Esaú, por sua vez, não possuíam esse mérito triplo. De fato, Deus achou os israelitas fiéis ao seu destino, pois quando ele quis dar-lhes a Torá em sua terra deserta, prontamente o seguiram até um ermo desolado, cheio de animais que emitem uivos, a fim de recebê-la. Além disso, aceitaram a Torá triplamente, de modo paralelo ao mérito triplo de seus antepassados. Comprometeram-se a usar o intelecto para estudá-la, emulando assim a Iacove, que era particularmente dedicado ao estudo da Torá. Comprometeram-se ainda a cumprir quaisquer decretos de Deus que estivessem além de sua compreensão intelectual, emulando assim a Avraham, que procurava ativamente submeter a humanidade ao reinado de Deus, e até se comprometeram a sujeitar toda a sua vida a Deus, como um servo a seu senhor, emulando assim a Isaac, que estava disposto a sacrificar a vida por Deus. Os descendentes de Ismael e Esaú também agiram conforme o seu destino, ou seja, quando Deus lhes ofereceu a Torá, eles simplesmente não a aceitaram. Portanto, como sinal de sua afeição pelo povo judeu, ele o cercou com as nuvens de glória, com os estandartes tribais e até com o próprio Monte Sinai, suspendendo-o sobre suas cabeças, instruiu-o, guardou-o dos animais e nações hostis, como se fosse a menina de seus olhos. A primeira metade desse versículo tem também o seguinte sentido alegórico. Ele o sustentou no deserto, em uma terra seca e crestada, e o fez cercá-lo, por assim dizer, ordenando-lhe que acampasse em volta do tabernáculo. Como uma águia que desperta seu ninho misericordiosamente, esvoaçando com suavidade sobre seus filhotes, para não assustá-los, assim também Deus se revelou ao povo judeu no Monte Sinai, manifestando-se das quatro direções, a fim de não aturdir os israelitas com a intensidade de uma revelação direta, vinda de uma única direção. Similarmente, como uma águia que estende suas asas ao apanhar seus filhotes e os carrega sobre suas penas de voo para proteger-os de aves de rapina que ataquem debaixo, Deus, ao tirar os israelitas do Egito, interpôs sua nuvem entre eles e os egípcios que queriam atacá-los. Deus, sem auxílio, guiou seguramente através do deserto, e durante todo esse tempo não houve outra deidade que pudesse competir com ele, atacando o seu povo com êxito. Aqui nós encerramos a nossa segunda aliá. Quando aqui a Torá escrita com os comentários de Rashi nos fala que Deus estendeu suas asas, né, fazendo uma comparação, uma analogia com a águia, quando ela conduz os seus filhotes, ela coloca os seus filhotes sobre as suas asas, para que as aves de rapina não ataquem os seus filhotes, né? Ou seja, a águia, ela voa às muitas alturas. As aves de rapinas, elas não conseguem ir acima das
águias. Então elas ficam abaixo das águias. Se elas transportassem, né, os seus filhotes debaixo, sob as suas asas, então as aves de rapina poderiam atacar os filhotes facilmente e, obviamente, poderiam feri-los gravemente ou até mesmo poderiam matá-los. Então, nessa analogia aqui, tanto a Torá escrita como Rashi comenta sobre isso, dizendo que Deus, assim como a águia, ela estende as suas asas e sobre as suas asas, quer dizer, em cima das suas asas, ela transporta os seus filhotes para que não venham realmente correr o perigo, né, de serem destruídos pelas aves de rapina. Assim Deus guiou o povo israelita através da saída do Egito, envolvendo-os com as nuvens de glória, e através da história, mesmo momentos difíceis, né, em que realmente foram executadas as ameaças, que foram executadas, sem sombra de dúvidas, os castigos e as penas sobre o povo israelita por terem abandonado a Deus, né? Ou seja, saíram das asas da grande águia. E quando os filhotes saíram das grandes asas, ficaram à mercê das aves de rapina. E por isso houve realmente perseguições, muitas milhões de mortes e coisas semelhantes a estas. Mas, né, Deus tem a promessa para o fim dos dias. E essa promessa, ela começou literalmente, ela começou no dia 14 de maio de 1948. Começou. Então, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós estamos sim vivendo a última geração, os últimos momentos para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, os nossos sábios têm dito, através dos milênios, mas principalmente depois que o nosso Rebbe Menachem Mendel começou a liderança no ano 1951 do Hassidismo, né? Com ele e pós ele, os nossos sábios, os nossos mestres, os nossos rabinos vêm dizendo constantemente que a revelação do justo Mashiach aconteça em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Vê, amém. Nós estamos vivendo Razino. Por isso, escute, ouça, não endureça os vossos corações, mas ouça, escute, Razino, escute a voz de Deus, pois nós somos, de fato, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós somos a última geração para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Seja forte, seja luz. Amanhã estaremos falando um pouco mais sobre Yom Kippur. Shalom, shalom. Até amanhã.